Boa noite, presidente. Boa noite à vereadora Marli, a todos os demais vereadores, à imprensa, toda a comunidade aqui presente. Eu vou pedir ajuda também com a minha apresentação. Nós, do Partido dos Trabalhadores, nós realizamos durante a semana uma série de visitas, inclusive muitas delas a pedido da própria população, a pedido de presidentes de associações de moradores, a pedidos do Conselho do Orçamento Participativo, para que a gente pudesse estar acompanhando a real situação, então, das obras do nosso município. E eu quero começar aqui trazendo que nós, quando da decisão da cassação do prefeito Paulo, e assumindo o interino, nós realizamos um relatório, onde esse relatório constou todas as obras, todos os projetos e toda a captação de recurso que vinha sendo feito até aquele momento. E esse relatório ele foi amplamente divulgado por toda a mídia aqui da cidade, também pela mídia regional, trazendo então quais eram, em que estágio que estava cada ação naquele momento. Também nós sabemos, e isso foi dito já na sessão passada, não me lembro agora por qual vereador, que o prefeito a qual assume uma cidade, cabe a ele decidir pela continuidade ou não das ações em que o prefeito anterior estava. Então, uma decisão política, continuar ou não as ações. O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: assim que o prefeito interino assumiu, ele publicamente assumiu compromissos com essa cidade. Porque quando ele assumiu interinamente a prefeitura, ele recebeu plenos poderes para fazer a gestão da cidade. E ele se comprometeu publicamente em dar continuidade às ações da nossa cidade. E eu não estou aqui falando de ações que são ações de cunho político, eu estou falando aqui de políticas públicas, de ações que são para a nossa cidade, que são para os nossos moradores, inclusive ações que foram decididas e definidas com a população de Brusque, com as associações de moradores, com pessoas que representaram os seus bairros, nas assembleias do Orçamento Participativo, onde na última edição do Orçamento Participativo de 2014, nós tivemos mais de 8.000 pessoas que participaram do Orçamento Participativo, inclusive vereadores aqui presentes que participaram, e que inclusive algumas pessoas das relações dos vereadores quiseram inclusive ser delegadas do Orçamento Participativo, sinal de que, de fato, o Orçamento Participativo ele funciona aqui na nossa cidade. E quero trazer aqui para vocês também que, como o vereador Felipe já apresentou, o caso aqui do Pró-Infância da Santa Luzia, nós temos outras situações também, pode passar, que são que é a Unidade de Saúde do Zantão, também a Unidade de Saúde da Limeira Alta. Na visita e no relato da população e da comunidade, as obras elas permanecem. Eu vou pedir que, assim, essa está atrapalhando aqui, nesse momento, essa conversa paralela. Eu gostaria de pedir só um pouquinho de silêncio para a população aqui presente, porque está atrapalhando a vereadora, porque aqui na mesa nós estamos também tendo dificuldade em interpretar aquilo que a vereadora está comentando. Então eu gostaria de pedir um pouco mais de silêncio, para que a gente possa ter continuidade melhor na nossa sessão. Obrigado a todos. Vereadora, tem mais um minuto ao final da sua fala. Então, nas visitas, e aqui não é relato meu, relato de algum companheiro meu de partido, é relato da população e da comunidade que nos acompanhou nas visitas, da paralisação das obras. E aqui a gente traz também a Unidade de Saúde da Limeira Alta e a Unidade de Saúde do Zantão, que estão paradas, obras aqui que inclusive já têm prazo final de obra e elas estão paradas. É o caso também, volta um pouquinho, é o caso também aqui da contenção no Ciro Gevaert, inclusive, neste caso foi feito um pedido de informação já na sessão passada, por conta de um aditivo que foi realizado para essa obra, e no entanto a gente percebe que não está sendo executado, e mesmo assim houve um aditivo para a execução dessa obra. Também o caso aqui do PAC do Poço Fundo, que houve uma assinatura de serviço do prefeito interino para a retomada das obras, e desde essa retomada das obras, a obra não retomou, as obras elas permanecem lá paradas, então não está tendo ação,
Isso não somos nós que estamos dizendo, é a população, é a comunidade lá do bairro que está dizendo. E aqui eu trouxe só algumas em que a gente visitou e que a gente conseguiu trazer para hoje, até porque se a gente tivesse continuado nossas visitas, certamente nós teríamos trazido aqui muito mais obras que permanecem, que estão paradas e que permanecem mesmo sendo 75 dias de governo, e os vereadores aqui da situação vêm defender o governo interino, mas não são ações em que ele precisa decidir por uma política pública. São ações em que já vinham acontecendo, tinham empresas contratadas, era dar continuidade a essas obras, e essas obras não estão sendo executadas. Também, trazendo aqui outras informações com relação à questão do PAC Pavimentação. O PAC Pavimentação, ela previa, também fizemos um pedido de informação na semana passada, o PAC Pavimentação previa em algumas áreas, por exemplo, a extensão da Alberto Miller até a divisa com Camboriú, a Otaviano Rosa e a João Vitorino Mafra no Cedro Alto, que inclusive o presidente da associação estava aqui, a ligação para Canelinha, e entre outras ruas que estão no PAC Pavimentação, que precisavam da audiência pública, e que essa audiência pública já estava agendada para o dia 1º de abril, onde essa audiência pública ela previa, então, a ampliação do perímetro urbano para que pudesse se dar continuidade ao projeto e que a gente não perdesse os recursos do PAC Pavimentação para essas regiões. No entanto, essa audiência pública ela não foi executada e a gente não ouve falar mais desse processo, e o município de Brusque, a comunidade dessas regiões, inclusive toda a população aqui, acaba perdendo se de fato não for dada a devida importância para essa ação. Ontem participamos, eu e o vereador Quito, inclusive, da reunião da Associação de Moradores de Dom Joaquim, até para não dizer que aí é a Patrícia do Partido dos Trabalhadores, ou os vereadores do Partido dos Trabalhadores, que estão dizendo que as obras da cidade estão paradas. Então, nós temos aqui um vereador da situação, que inclusive esteve participando, e que o relato daquela comunidade é a cobrança, é a preocupação com o fato de que as obras não estão acontecendo e o fato de que não se tem respostas com relação às cobranças que são feitas. E conceda a parte, vereador. Obrigado, vereadora Patrícia. A questão central é que não se trata de um governo que sucede outro numa situação de normalidade. Ele é um governo interino, e por ser um governo interino, o que seria prudente era ver uma continuidade dos serviços e das obras conforme o que havia sido planejado. É claro que a gente tem diferenças históricas aqui com o PSD, nós temos diferenças que são claras, uma cidade que inclusive é polarizada em muitos momentos, mas que neste caso específico ainda pela situação de não haver uma definição quanto à eleição direta, o retorno do prefeito legítimo, eleição indireta, o prudente é que se mantenha as obras em continuidade. E era isso que devia estar sendo executado nesse exato momento, era isso que devia estar acontecendo. Então, devolvo a palavra para a senhora, deixando essa impressão que nós temos de que se está achando que a cadeira já é dele e que dali ele não vai sair mais, mas é um governo interino e a qualquer momento ele pode não estar lá. Muito obrigado. Okay. Obrigada, vereador. E dando continuidade, então, ontem também na reunião da Associação de Moradores foi trazida algumas preocupações daquela comunidade, e aí pode voltar uma imagem também, com relação a uma obra que está sendo executada também lá em Dom Joaquim, que é a pavimentação da avenida da Rua Beira Rio, aonde as calçadas que estão sendo feitas, e a imagem aqui fica muito bem clara, as calçadas que estão sendo feitas, elas não estão sendo feitas conforme o projeto. Esse relato aqui também a gente teve em todas as demais regiões em que a gente foi. E aí há quem diga o seguinte: a população precisa nos ajudar a fiscalizar. Certamente a população é o principal olho lá na comunidade com relação às nossas obras. Mas a população, ela não tem o conhecimento total do projeto. Então ela não sabe exatamente qual é o material que vai, né, o que está previsto naquele projeto.
como que a comunidade vai exigir de uma empresa o que ela não sabe que vai? E aí o relato da comunidade é o seguinte: não estamos tendo fiscalização nas obras que são realizadas. E aqui a gente traz uma imagem, inclusive aqui o projeto, ela tem toda uma armação de ferro em que em toda a extensão ela não foi colocada, em toda a extensão está acontecendo o que a gente está vendo na imagem. Conceda a parte, vereador. Vereador, essa imagem que você está apresentando, você já veio me apresentada em fevereiro pela comunidade. Tá? Eu chamei a atenção da Secretaria de Obras. Tá? Então, essa obra é do prefeito Pauloense, do traçado do prefeito Pauloense. Tá? Isso aí está acontecendo. E o que está acontecendo, vereador, você dizer que dia 1º de abril deveria ter uma audiência pública, naquele conturbado momento que o prefeito pauloense ocasionou na cidade de Brusque. Quem ocasionou tudo isso que está acontecendo aqui foi o prefeito pauloense. Não foi o vereador Roberto Pedro Prudente Neto. Ele não tem culpa nenhuma. Nós, vereadores aqui, não temos culpa nenhuma. Então não vem imputar em nós a culpa de uma pessoa que irresponsavelmente usou de má fé, usou o dinheiro público e ocorreu no que está acontecendo hoje. Nós não temos culpa nenhuma. Essa obra aí é do prefeito pauloense e está assim, ó. Olha só como está. Ok. Tudo bem, o prefeito cassado que vocês falam, ele saiu no dia 30. A gente pode até entender, vereador Guilherme, que no dia 1º não daria para fazer audiência, mas passaram 75 dias e o prefeito interino nada fez. E essa imagem aqui está o vereador do seu partido que esteve comigo ontem na reunião, e essa imagem aqui não é da região, não é da área em que o prefeito Paulo realizou. Essa é do PAC Pavimentação, que é a terceira fase a terceira fase que está sendo realizada lá e que está sendo realizada nesse período pelo prefeito interino. Obrigado. Em relação a essa foto, ser bem rápido, em relação à Avenida Dom Joaquim, inclusive não foi pago, a questão da fiscalização, Patrícia, não foi pago à empresa a metragem referente onde não há a questão da armação embaixo da calçada. Então, fique bem claro, isso ali não foi pago, foi glosado e não foi pago. Né? Isso já está, inclusive, documentado. Em relação à questão dos projetos, o PAC do Poço Fundo, ele estava parado antes do prefeito Roberto, e ele começou lá em 2010 ou 2011, né? O PAC, a UPA 24 horas do bairro Santa Terezinha, começou lá em 2013, estava muito tempo parado. Por quê? Porque vai, projeto volta, aditivo vem, aditivo vai. Né? A questão da contenção do Sesc Centenário, da Círio Gevério, foi pago ontem um aditivo e a empresa não voltou. Ela exigiu o aditivo para voltar. O aditivo foi pago ontem e ela até agora não voltou. Por algum motivo. Vereador. Então, assim, ó, né, a questão documental e interna, muitas vezes, vocês sabem como é, esbarra. E é dessa forma que está sendo feito, com responsabilidade. Isso que está ali não foi pago. Ok. Para vocês perceberem como agora no governo interino tem justificativa para tudo. Né? Quando era o governo pauloense, a empresa, ela não podia errar. Era tudo culpa do prefeito. Hoje não, hoje a gente joga a culpa na empresa contratada para justificar os erros do governo interino. E só para concluir aqui, porque vai acabar o meu tempo, quando a gente fala das obras do orçamento participativo, a gente tem 47 obras que foram eleitas em 2014 com a participação de mais de 8 mil pessoas no orçamento participativo. E aí eu quero dizer o seguinte também, quando a gente fala aqui que foi deletado toda a relação dos computadores, eu quero informar para vocês que a secretária na época eu era secretária na época, todo o material do orçamento participativo ele ficou em meio físico, na sala em que eu ocupava, todo o material ficou no computador, todo o material todas as assembleias, todas as reuniões que tiveram foram para o site da prefeitura, então assim, deve ter tido um arrastão na prefeitura para deletar tudo. E ainda, só para constar, que quando da transição, o nosso companheiro Gustavo ficou num período de transição, e o vereador Simas solicitou a ele a relação do orçamento participativo, no mesmo dia da solicitação, isso foi logo nas primeiras semanas, no mesmo dia da solicitação eu entreguei junto à Prefeitura de Brusque, nas mãos do secretário Cristiano, então a desculpa de que não tinha
a relação de que não tinha as obras para serem executadas é de fato uma desculpa. Lhe concedo a parte, eu tenho 1 minuto. Tem mais 1 minuto, vereadora. Eu só queria retificar a colocação, né, Patrícia, onde a gente estava na reunião e juntamente com o presidente da Associação de Moradores, a gente protocolou na prefeitura todas essas reivindicações da Associação de Moradores, na qual fiscalizamos lá, junto com o pessoal da Associação de Moradores. Inclusive, uma parte do asfalto que foi mal feita, nós fomos lá junto e foi arrancado pela empresa que estava executando a obra, porque não era um asfalto digno de que se tinha no projeto. Então, assim, a associação tem todos os documentos assinados, então, pelo prefeito. Nós viemos ao gabinete, quero dizer que estou fiscalizando tão quanto vocês as obras, porque nós temos que ser os grandes fiscalizadores das obras do município. Independente de quem esteja no governo, nós precisamos cobrar e as obras têm que continuar. Então, todos os documentos que a associação ontem pediu, trouxemos ao prefeito, ele assinou e ele tem conhecimento também de todas, né, as possíveis causas que lá estão acontecendo. Perfeito. Para finalizar, vereador. Ok, então, finalizando, colocar para vocês que o orçamento participativo, ele foi uma conquista da sociedade, os números aqui que a gente apresenta mostram a evolução do orçamento participativo, inclusive mostrando que se não houvesse, de fato, o atendimento às solicitações da comunidade, nós não teríamos o avanço que nós tivemos aqui no orçamento participativo em número de participantes e no aumento no valor de execução dessas obras. E o que é importante destacar aqui é o seguinte: no ano passado, quando aprovado o orçamento para 2015, esta casa aprovou o orçamento e esse orçamento previa os 6 milhões quase 6 milhões e 500 para a execução das obras. Então, o que a gente precisa é respostas. E essas respostas só pode ser mostrada com a execução das obras, mostrando para essas associações de moradores e para essas pessoas, para essas 8 mil pessoas que participaram, de que de fato há um compromisso nessa cidade pelo bem da população e não só pelo bem do político em que está no momento na Prefeitura de Brusque. Obrigada.